Ontem o David explicou para vocês as características básicas de cada traço. E claro, existem ainda muito mais informações sobre cada traço, mais detalhes sobre cada um, mas essas informações que ele passou já são suficientes para que você entenda quando a gente falar sobre os traços individualmente e a mistura deles. Hoje eu vou falar sobre a formação de cada um, qual é o momento que se forma cada um desses traços em cada um de nós, desde a nossa infância, desde a nossa gestação até aos 6 anos de idade. Quando a gente fala dos traços, não tem a ver com personalidade, pois a personalidade ela pode ser mutável de acordo com o seu humor, de acordo com as pessoas que você convive, o ambiente que você está inserido. Então é uma coisa que pode mudar. Os traços não, ele é um padrão de funcionamento do seu cérebro. Então você vai funcionar dessa forma desde quando você é criança até o final da sua vida. Ele não vai mudar, ele não vai se alterar e não tem como você consertar coisas que você acha que são defeitos, pois é o seu padrão de funcionamento que foi mielinizado desde a sua gestação até os seus 6 anos de idade. Então agora eu vou explicar para você como que formam os traços e quais são as fases que eles são formados. O primeiro traço que se forma é o esquizoide, é na fase de gestação. Tudo que a mãe sente, ela passa para aquele bebê. Então, para formar esse traço com alta porcentagem, a mãe tem que ter sentido uma certa rejeição na sua gravidez. Ou seja, ela tem que ter sentido uma insegurança de não poder mostrar essa gravidez, nem falar para ninguém que ela está grávida. Aí o bebê ele se sente rejeitado e ele se encolhe dentro do útero para se sentir mais protegido e seguro. Então forma a dor da rejeição por conta dessa situação, que tudo é inconsciente, claro. Às vezes pode ser consciente, mas na maioria é inconsciente. E aí ele se protege para ele se sentir mais seguro. Então ele tem a dor do traço, a rejeição, por conta dessa reação da mãe. O segundo traço que se forma é o oral, que é na fase da amamentação. Como é a única forma que essa criança sabe de se comunicar é através do choro, a mãe, ela sempre vai achar que a criança ou às vezes está com fome, ou às vezes ela está fazendo birra, querendo atenção, ou fazendo manha. Mas é a única forma que ela ainda sabe se comunicar e se conectar com o mundo, é chorando. Então, o que a mãe faz? Ela às vezes vai abandonar essa criança, deixando ela chorar ali sozinha, até ela se acalmar e parar para ela voltar a dar atenção. E aí o que se forma a dor do abandono, por conta dessa atitude de deixar a criança ali exposta chorando sozinha. Então ela se sente abandonada e aí forma o traço da oralidade. Por isso que são pessoas extremamente comunicativas, que elas aprenderam a chamar mais atenção através da fala. O terceiro traço que se forma é o psicopata. É na fase da interação com o mundo. A criança começa a perceber que tem algo a mais além da mãe com o pai. Tem outras pessoas também, outros ambientes fora ali da casa, da família. E aí também é a fase que ela começa a ficar mais em pé, mais ereta, começa a engatinhar também, ter mais controle do seu tronco. Como que se forma a dor desse traço? A criança percebe que toda vez que ela fizer uma gracinha ali, ela ganha atenção. E toda vez que o pai pede para ela fazer uma gracinha, é uma troca que ela faz, né? O pai pede para a criança fazer uma gracinha, ela faz a gracinha, ela ganhou a atenção do pai e é aplaudida. Nesse sentido de fazer isso, a criança se sente manipulada. Então essa é uma das dores do psicopata. Se sentir manipulado, usado pelas pessoas. O quarto traço que se forma é o masoquista. É na fase do desfraude. É quando a criança está tentando ali já se controlar com o cocô, com o xixi. Ela está aprendendo a andar sozinha, subir escadas. Então, por isso que é a fase do desfraude. É onde forma esse traço. Qual que é a dor desse traço, né? De tanto os pais, ou a família, a pessoa que cuida dessa criança, cobrar dela de segurar o xixi, de não fazer o xixi na calça ou o cocô, ela se sente humilhada. Então, essa dor do traço da humilhação vem dessa cobrança dos adultos em sua volta. Ela não está preparada para segurar, para se controlar nesse sentido. Ela não tem a musculatura ainda formada, nem a consciência de como fazer isso. E aí ela se sente humilhada do tipo, eu fiz algo de errado, os adultos estão me avisando, mas eu não sei como controlar.
Então gera essa dor na criança. O quinto e último traço que se forma é o rígido, que é na fase da sexualidade. A criança começa a perceber o mundo em pares. Ela vê a mãe tem o seu companheiro, que é o pai, o vô tem a avó, o tio tem a tia, e eu, cadê meu par? É isso que passa na cabeça da criança, porque ela começa a perceber que todo mundo tem um par. Então ela começa a triangular ali com os pais que ela tem. Se você for menina, você vai triangular com o seu pai. Se você for menino, você vai triangular com a sua mãe. Você vai tentar ser o par dele. Só que nessa competição você vai perder, obviamente, porque você é a criança da relação e é o filho. Então o pai tem a mulher, a sua esposa, e a mãe tem o seu marido. E aí a criança, ela sente que ela perdeu essa competição. Então ela sente que ela não é boa o suficiente para ter ganhado e ter sido a escolhida. Essa é a dor desse traço, não ter sido escolhida, por não ser boa o suficiente nessa competição que triangulou a criança com os pais. Então ela vai fazer de tudo para ser uma pessoa muito melhor e para ela ser escolhida na próxima vez. Então são pessoas que têm essa dor na fase adulta, odeiam ser rejeitados, excluídos,